Olá, seja muito bem-vinda a todos vocês que estão aqui ao vivo. Um prazer sempre começar essa aula com audiência aqui ao vivo, é sempre gostoso. Também bem-vindo, bem-vinda para quem está vendo gravado, mais essa aula de uma palestra do Pathwork. Então, um grande prazer poder estar iniciando aqui mais essa aula aberta. Hoje nós vamos falar da origem das ilusões, né? Ilusões que às vezes a gente nem percebe que está tendo. Então, essa palestra vai nos ajudar a captar as ilusões, saber da sua origem e saber como lidar de uma forma melhor, porque ninguém quer viver aí com essas florzinhas nos olhos, apesar de bonitas, né? Nos impedem de ver a realidade. Então, esse é o tema da palestra de hoje, é a palestra 118 do Petwork. Eu sou Heitor Fagundes, sou facilitador da metodologia Petwork e sou terapeuta. Então, qualquer necessidade depois, fiquem à vontade aí para tirar qualquer dúvida. Para quem não conhece o Petwork, né, talvez esteja chegando essa linha de autoconhecimento pela primeira vez, ele é um caminho de autoconhecimento que foi canalizado, ou seja, as palestras foram canalizadas por uma médium chamada Eva Pierracos, entre março de 57 e janeiro de 79. A entidade que transmitiu essas palestras é denominada de O Guia. Todo esse conteúdo ele é organizado pela Petro Foundation nos Estados Unidos, tem o Petro Brasil também, que organiza a formação. Então, a formação de facilitador demora aí no mínimo 6 anos, 6 anos e meio mais ou menos. Para se formar helper são ao todo 10 anos mais ou menos. Então, é uma jornada mesmo de transformação pessoal que depois habilita quem quer fazer essa jornada também a ajudar outras pessoas. Ou muita gente também faz essa jornada de autoconhecimento para si mesmo, para trabalhar melhor no que quer que seja. Então é um caminho muito bonito, muito sério, muito profundo e muito gostoso de fazer também. Ao longo desse caminho, a gente usa 5 ferramentas, que é a prece, a meditação, a leitura das palestras, o estudo das palestras, que aqui na aula aberta a gente vai talvez aprofundar um pouquinho, mas nada como um grupo de estudos ou um trabalho individual para realmente estudar as palestras e fazer a ponte das palestras com a própria vida. Então, isso é feito em grupos de estudo, com facilitadores ou individualmente com helpers. E a revisão diária, que é um exercício que a gente aprende no Petro, muito simples, mas muito poderoso também. Quem precisar de mais informações, é só acessar o site aí, vhterapias.com.br, tem uma parte ali escrito Petwork. É só entrar lá ou escrever em caso de qualquer dúvida. Tá bom? Então, para a gente começar, vamos começar usando essas duas primeiras ferramentas. Então, eu vou convidar você, tanto você que está aqui ao vivo, quem está vendo gravado, se você não está num ambiente muito gostoso, muito tranquilo, dá uma pausa no vídeo, encontra um lugar tranquilo, onde você não vai ser incomodado, incomodada aí nos próximos minutos, para você poder entrar no clima da aula, entrar no clima do Petro, nessa energia do Petro. Tudo bem? Mas para quem está aqui, eu vou convidar vocês então a fecharem seus olhos, se sentarem com os pés no chão e as pernas descruzadas, as palmas das mãos voltadas para cima. E eu vou começar ficando 1 minuto em silêncio para que você faça a sua oração, começando com a prece, tendo a prece como um prelúdio para a meditação.
E vá se dando conta de que para fazer essa prece você usou a sua mente. Você conectou o seu mental com a sua fé e buscou atrair para a sua mente as melhores energias divinas. Vá percebendo o efeito de reconhecer que a sua mente pode ter uma conexão com a fé em Deus. E a partir da conexão da sua mente com Deus, vai expandindo essa conexão para todo o seu corpo. Como se a sua mente pudesse ser o portal para você entrar em contato com todo o seu corpo, com a sua cabeça, com o seu cérebro, com o seu pescoço, com seus ombros, com seus braços e as suas mãos, com o seu tronco, peito, diafragma, barriga, costas, seu quadril, suas pernas, seus pés, seus órgãos sexuais. E vá percebendo o efeito de trazer essa conexão com Deus para todo o seu corpo. E vai se lembrando de que essa conexão com Deus começou dentro de você, na sua mente, na oração que você fez. E que agora você está espalhando e ativando o Deus que existe em cada parte do seu corpo. E nesse estado, vá agora transferindo a consciência de Deus da mente para o seu plexo solar, 3 dedos acima do umbigo. Imaginando esse ponto como um sol divino, que também irradia a sua consciência de Deus para todo o seu corpo. E vá nesse estado chamando e se abrindo para a egrégora do Patrick, chamando o guia do Patrick para expandir ainda mais esse lugar, unindo o Deus em você ao Deus do guia do Patrick e de todas as pessoas que acreditam neste caminho de autoconhecimento. E nesse estado, vá se abrindo para as primeiras palavras do guia nesta palestra. Saudações, meus queridos amigos. Deus os abençoe a todos. Que esta hora seja bendita. E nesse estado, vá se
empoderando dessa sua energia divina em você, percebendo que você fez essa escolha de assistir essa aula hoje. Hum. Lentamente vamos abrindo os olhos para a gente começar a aula. Muito bem, todo mundo bem? Espero que Sim, sim. sim, sim. Vamos começar então com o primeiro slide. Deixa eu ver se a Cris pode ler para a gente. Cris, você pode ler? Posso sim. Vai lá. Enquanto o homem se Envolvimento encon- negativo. envolvimento negativo. Enquanto o homem se encontrar negativamente envolvido com a vida, ele inevitavelmente permanecerá nesse plano terrestre. Esta esfera em particular oferece as condições que são compatíveis com o seu envolvimento negativo. Somente depois que ele tenha superado seus envolvimentos negativos é que o ciclo de nascimentos nesta esfera cessará. E o seu desenvolvimento, então, prosseguirá em outras esferas de vida, oferecendo novas condições compatíveis com o seu novo estado. O que significa envolvimento negativo? Significa, basicamente, confusão quanto à realidade, conceitos confusos. Onde quer que exista confusão e, portanto, ilusão, deve necessariamente haver conflito, uma divisão entre conceitos. Tal divisão é simbolizada por muitas manifestações da vida na Terra. Um grande número de coisas, por exemplo, aparecem em pares de opostos: homem e mulher, noite e dia, vida e morte. O que te chama atenção nesse trecho, Cris? Alguma Me coisa chama a te atenção, toca assim? aham. Ao longo dos anos, né, dentro do PEFO, eu fico vendo que a negatividade é quando a gente fica nos extremos, né? Ou é uma coisa ou é outra. E aqui, no momento que a gente vá para de acolher os dois, né? Aí fica mais tranquilo. E também da questão da confiança, né? Como Paulo diz, é, na Bíblia, né? Já voltando, né? Tudo ocorre para o bem daqueles que neles creem. Porque hoje eu vejo que mesmo atitudes negativas, coisas assim, que a gente, na nossa visão, seja negativa, Deus é tão misericordioso e ele acaba transmutando isso para o nosso bem. A questão da confiança. Você traz duas questões importantes aí que eu acho que dá para juntar nesse slide. Então, primeiro, essa questão dos opostos, né? A dualidade. O que o guia vai falar aqui é que, primeiro, a dualidade faz parte da nossa esfera. A gente vem para uma esfera que tem muita dualidade. Homem, mulher, dia e noite, vida e morte. Outras esferas talvez não tenha nem dia e noite. A gente não sabe, mas aqui nessa esfera tem opostos. Então, um cuidado que eu acho que é sempre legal falar, assim, que não é para a gente ficar dizendo assim, nossa, aqui eu estou nesses opostos. Eu gosto muito de trazer a aceitação. Sim, a gente tem momentos de alegria, momentos de tristeza, tem momentos de empolgação, momentos de depressão. Então, isso faz parte da nossa vida. A gente pode acolher. E depois do acolhimento, claro que a gente vai querer fazer um movimento para ficar melhor, para não ficar na dualidade. Porque a dualidade é, de novo, uma negatividade, que é o que ele fala no parágrafo de cima. Que a confusão, conceitos confusos, mostram que quando a gente fica no ou, a gente está numa ilusão. Porque nada é ou. Tudo tem algo de divino nesse extremo e algo de divino nesse extremo. Então, por que que a gente não consegue olhar esse divino de cada extremo? Porque a gente tem dificuldade, tem conceitos confusos, que a gente vai lentamente com esse trabalho, percebendo aqui o que que é positivo aqui, o que é positivo aqui. Então, sei lá, até no próprio medo a gente pode achar algo de positivo. Por trás do medo tem uma confiança. Você correu um risco que você confiava que ia dar certo. Então, em tudo a gente pode ir fazendo esse trabalho de transformar a negatividade na essência positiva, que é o trabalho que a gente faz nessa vida, em todas as vidas, e que aí no primeiro parágrafo vai dizer: enquanto a gente estiver nesse ciclo, a gente vai estar aqui na Terra porque é o lugar adequado para isso.
E isso traz também o componente espiritual do Pestle, que é uma linha de autoconhecimento que acredita que nossa jornada aqui é só um pedaço da nossa história toda. E que a gente faz parte de um plano muito maior, que é o plano de Deus, para a gente dissolver essas negatividades uma a uma. E é por isso que a gente está aqui. Tudo bem? Uhum. Heitor, Oi, pode falar, Natal. você poderia voltar um pouco na sua fala e dizer assim de uma outra forma, de repente, para que fique mais claro para mim, pelo menos, sobre a questão da dualidade? Eu digo no seguinte sentido: quando nossa colega Cris lia o texto, eu fiquei pensando sobre algumas situações em minha vida negativas e eu comecei a observar que elas são, na verdade, instrumentos para transformação. Mas aí você acrescentou de uma forma que eu fiquei em dúvida, até que ponto eu posso ver, como eu procuro olhar esse negativo como oportunidade de transformação para ir para o positivo. O que é que você poderia dizer melhor sobre isso? Tem, tem algum sentimento específico que você fala assim, nossa, eu sinto muita negatividade dessa forma? Não, eu digo de maneira geral, de maneira De geral. maneira... Então Por vamos exemplo, pegar a confusão, por exemplo, que é o que ótimo. ele diz aqui, né? Sim. Então, digamos que você tem um negócio que ficou confuso na sua vida. Se você parar e organizar essa confusão, você vai se desafiar a ver como é que você criou essa confusão, de onde ela veio, o que que eu vou fazer agora. Então, você vai pegar e sair da confusão e entrar na clareza, entrar na ordem. Isso vai dar trabalho. Uhum. Só que uma vez que você fizer esse trabalho, você está com uma vida melhor. E aquele núcleo de confusão não volta mais, porque aquela confusão você não cria de novo. Até porque deu tanto trabalho resolver a confusão, que você vai dizer, não, não vou fazer de novo. Se você fez um bom trabalho de avaliação de onde você causou a confusão, a tendência é que você não faça de novo. Se você fez um trabalho mais ou menos, um pedaço da confusão volta. Só que sempre que essa confusão vier e você reconhecer, você fala, ó, negatividade aqui. O que que eu vou transformar na minha vida para que essa negatividade não esteja mais? E esse processo é muito positivo. Então é um Certo, processo contínuo mesmo, da gente ter o envolvimento negativo, perceber, doeu, etc., e você vai se trabalhando para mudar. certo. Ficou mais claro? Vou citar um exemplo prático, agora aconteceu há pouco. Eu estava furando a parede aqui para colocar um negócio e tal, etc. E eu sujei, porque eu estava com pressa, e eu tenho essa característica, em certas situações eu sou meio desastrado. E aí eu derrubei o negócio e tal. Aí eu falei, calma, cara, peraí, vamos ver isso aqui. Aí eu fui observando esses padrões que eu repito, né? Geralmente quando eu estou com pressa, especialmente, e eu me dei conta de que eu preciso. Aí eu fui fazer outras coisas similares e eu já me saí com bem mais cuidado e não cometi esses tropeços, entendeu? Então, não sei se é um exemplo que cabe para essa situação e comecei a tentar observar. É claro que por trás disso pode haver toda uma história. Eu me lembro que minha mãe dizia que eu era um menino desastrado, porque eu era muito curioso e eu gostava de desmontar as coisas para ver como é que era dentro e tal, tal, etc. E Freud até fala muito bem sobre isso com relação a outros aspectos, né? Que eu não vou citar aqui. Então, é isso que você está colocando de outra forma, não é? Tem muito conteúdo aí. A ideia aqui não é tanto ficar muito na história pessoal de cada um, até porque isso está gravado, existe um certo cuidado com isso. Eu sei que você está se revelando muito abertamente. Mas a ideia é essa: se você nota uma confusão, poxa, eu fiquei aqui é, preso, eu fiquei com pressa, não preciso disso. Você mesmo transformou isso, mas a partir da consciência. E isso é um ganho para a sua vida que não depende de ninguém. Você fez isso sozinho a partir da sua dedicação à consciência do que estava ali confuso ou desorganizado. Ok? Então já aproveita que você embalou aí, vamos pegar o próximo slide. Cara, é irresistível, igual bolo É. de chocolate ou beija para quem gosta e tal, etc. A evolução da alma. Um envolvimento negativo primordial ocorre em seu próprio interior.
na sua compreensão errônea de conceitos de aspectos da realidade. Confusões não resolvidas permanecem na psique e estão destinadas a reocorrer em cada vida. As condições de vida estão fadadas a trazer à tona tais confusões, a menos que a personalidade persista em desconsiderá-las e em evadir-se das questões. Isso, infelizmente, acontece com demasiada frequência. As relações kármicas mais intensas e dramáticas são aquelas existentes entre pais e filhos. As confusões e conflitos não resolvidos que produzem a divisão básica devem ser enfrentados primeiro nesse relacionamento. Essa relação dupla da criança a um só tempo com o pai e a mãe é um símbolo da divisão que marca esta esfera terrestre. O que te chama atenção nesse trecho? Bem, eu acho que tem muita coisa aí que eu poderia dizer da seguinte forma, no meu olhar, que ele traz especificamente a relação com pai e mãe, né? Que pode ser com educadores, avós, quem seja, avô, avó, e que o reflexo dessas relações, inevitavelmente, produz, né, condições kármicas que vão sempre existir até que essas confusões e conflitos não resolvidos, que produzem essa divisão básica do ser, sejam enfrentados nesse relacionamento, ou, acredito eu, me desculpe, nos relacionamentos seguintes, que representarão pai e mãe, né? E esse tipo de relação marca exatamente o que é a vida na Terra, ou seja, eu entendo assim, quando a gente não resolve conflitos internos, numa encarnação, a gente volta e vamos novamente, inclusive os próprios espíritos orientam isso, né? Que é na programação da encarnação da pessoa, feito para que aquilo se manifeste exatamente, e como está dizendo o guia, para ser tratado, curado e resolvido, né? Isso. Você fez uma percepção perfeita desse ciclo, né? O que ele complementa aqui, eu gosto muito daquela imagem de que a gente, como alma, a gente tem um pedaço de eu superior e a gente tem um pedaço de eu inferior. E é esse pedaço que a gente está trabalhando em diferentes encarnações. O eu inferior aí com as nossas negatividades. E isso passa de uma vida para outra, mas é sempre nosso. E isso é uma chave. É algo da nossa alma que a gente vem trabalhando encarnação em encarnação. Então, que bom que a gente tem mais uma oportunidade, né? Estamos aqui novamente. Quando a gente não encara, então, digamos, você escolhe pegar uma encarnação e não tratar de nada disso. Por algum motivo você conseguiu lá abstrair, não fez nenhuma crise, passou a vida e não tratou de nada. Isso vai ficar ali. Então, vai ficar. Depois você vai ter que correr atrás de novo. E o que ele fala, ele é muito gentil e muito acolhedor, né? Isso, infelizmente, acontece com demasiada frequência. Então, a gente pode ver que tem pessoas que você às vezes olha e fala assim, nossa, era tão bom se essa pessoa aprofundasse um pouquinho para conseguir lidar melhor com essas questões. E aí eu sempre chamo a atenção, quando você vê isso no outro, eu sempre faço um convite para que a pessoa volte para si e fale assim, onde é que você não está aprofundando o suficiente e que você fica vendo que o outro devia aprofundar. Por quê? Porque senão a gente cai naquele não olhar. Eu não vou olhar para essa questão e o prejuízo é só nosso. Então, isso é uma coisa que traz muita autorresponsabilidade e também muito empoderamento para lidar com o que quer que seja. E aí, a bondade divina faz o quê? A gente vem para um mundo onde a gente nasce de um pai e de uma mãe. E, claro, tem gente que é cuidado de cuidadores, etc. Mas vamos pegar aqui, uma grande maioria tem um pai e uma mãe. E imagina você ser filho de duas entidades tão diferentes. Gera confusão. E tudo bem, porque o processo é esse mesmo. E aí a criança que ficou confusa lá vai ao longo da vida depois tentando se desconfundir. E é isso
E nesse processo, acaba gerando muitas ilusões, porque fica marcado o que estava lá atrás. E lentamente ela vai trabalhando para conseguir sair dessa confusão, e isso é uma grande evolução para a alma. Tudo bem? Maravilha, Heitor. Aí eu vou ler esse aqui, a origem dos problemas. Caso você examine os seus principais problemas, as suas imagens, os mecanismos de defesa, as falsas soluções e as conclusões errôneas particulares que descobriu até agora, eles irão, com o tempo, revelar a atitude interior básica pela qual você é governado. A atitude básica é sempre uma divisão ao meio. Quando essa percepção começar a tomar forma, você verá que essas duas atitudes fundamentais que constituem a sua divisão representam a sua atitude básica em relação aos seus pais. Desculpa. Representam a sua atitude básica em relação aos seus pais. A influência que um dos pais exerce sobre você e a sua resposta emocional a ela indica uma das suas atitudes conflitantes e distorcidas. Uma influência inteiramente diferente por parte do outro dos pais e a reação emocional a ela reproduz o outro lado do seu conflito. Essa divisão dupla é um conflito que você não pode resolver antes de entrar nessa vida. Então, olha como ele está conectando as coisas. Ele está dizendo que nós temos problemas fundamentais, né? Dores da nossa alma, dores da nossa criança. E esses problemas estão com a gente veio aqui resolver, ajudar a transformar isso. E aí, o que a gente pode começar a olhar em nós? As minhas atitudes emocionais básicas, que são distintas. Então, certos momentos eu me sinto muito alegre, muito empolgado com alguma coisa, até perco a cabeça, vou lá e ajo impulsivamente de uma certa forma. Em outros momentos eu me retraio, fico triste, com medo. Digamos que sejam esses dois extremos. O que ele vai dizer? Observa, se isso for verdade, como era a sua relação com o pai e com a mãe. Será que com um pai você era mais da alegria, da disposição, e com o outro você era mais da retração, etc.? E aí você vai fazendo a ponte de que você acabou chegando num lugar que te estimulou essas duas atitudes, essas duas reações emocionais. E aí ele inclui que só quando a gente chega aqui, encarna e tem um pai e tem uma mãe, é que dá para lidar com isso, porque aí existe a dualidade e aí a gente fica confuso e depois a gente cuida dessa confusão ao longo da vida. Então aí ele está ligando as duas coisas e falando, é aí que nascem os problemas e tudo bem, nasce e aí depois a gente liga. Ou seja, necessariamente nasce porque precisam ser resolvidos. Estão lá porque precisam de solução, de clareza, né? Isso, e nessa esfera é assim que acontece. Os nossos pais vão despertar aquelas dores, né? aquelas características de negatividade para que a gente lide ao longo da vida. Então, isso transforma também muito a relação que a gente tem com os nossos pais, porque a gente pode lentamente vendo que eles ajudaram a despertar negatividades nossas. E em vez da gente ficar culpando os nossos pais que fez isso, que fez aquilo, que fez aquilo. Ok? Maravilha. Vamos lá. Cris, você pode ler esse aqui? Não sei se você está por aí ainda. Então, sim, posso. Vai lá. Na infância. Quando isso é verdadeiramente compreendido, não pode mais haver uma marca divisória entre a psicologia moderna e as ideias espirituais, metafísicas ou filosóficas. A criança, iniciando um novo ciclo de vida, carrega os seus próprios conflitos pessoais não resolvidos. Tudo que ela experimenta tem um impacto muito mais fresco e mais intenso. As impressões vão mais fundo e deitam raízes, mas sempre de acordo com a saúde psíquica inerente da criança ou sua falta, a qual determina como essas impressões e experiências serão assimiladas. Isso pode ser facilmente observado.
As crianças têm um olfato e um paladar mais sensíveis. Elas são mais curiosas acerca das manifestações mais simples da vida. O forte impacto da vida na alma da criança pode ser claramente visto. Experiências negativas, resultantes de conflitos ainda não resolvidos, impressionam ainda mais a psique da criança. Alguma coisa te toca nesse trecho, Cris? Sim, é, tipo assim, eu fiquei vendo assim a vulnerabilidade, né, da criança. Uhum. Só que eu fiquei um pouco confusa quando ele diz assim, a depender da saúde, né, da saúde mental dessa criança. Uhum. Tipo assim, ela pode assimilar ou não. Ou seja, então, essa criança já pode vir assim com deficiências, né? Com dificuldades de interpretação, Todas vêm, nós todos vemos né? com dificuldades. Porque imagina, para uma criança, ela não vai entender que o pai tem que sair para trabalhar. Isso não é um distúrbio psicológico, são dificuldades, não é um autismo, são Uhum. dificuldades. Todos nós, o que ele está dizendo no começo é a gente traz os nossos problemas. A gente não vem, por mais pureza que pareça que a criança tem, ela não está pura. Se ela nasceu aqui, ela nasceu porque ela tem o superior e o inferior para trabalhar. E isso que ela veio fazer. Então, Ah, a entendi. gente vê aquele bebezinho todo bonito, etc., mas ele tem lá dentro o eu inferior dele. Então, isso vai fazer com que ele viva na vida e sofra frustração, medo, dor, tristeza, e aquilo vá ativando nele ou nela. Então, é isso que ele está dizendo aqui. E que, nisso que você falou, é assim: digamos assim, o pai saiu para trabalhar. Para uma criança, mesmo ali pequenininho, o pai saiu, ele não tá nem aí, ele vai brincar de outra coisa e fica super irritado porque o amiguinho pegou o brinquedo dele. Mas o pai sair para trabalhar não faz a menor diferença. Outra criança, às vezes um irmão, pode ser um irmão gêmeo. Nossa, o pai ficar fora o dia inteiro, a menina, a pessoa, a criança fica super incomodada. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? E se o meu molequinho pega o brinquedo dele ou não pega o brinquedo dele, tanto faz. Então aí é que a gente junta a subjetividade, né, a individualidade de cada ser com o que ele está trazendo de metafísico ou de espiritual, de dizer assim, já vem na criança. Se ela vai ficar mais incomodada com o molequinho pegando, o amiguinho pegando o brinquedo ou com o pai fora de casa. Isso é de cada um. E as experiências da vida vão ativar essas reações e ela vai lidar com uma característica a mais. Na criança, o impacto emocional de cada coisa dessa é muito maior do que no adulto. Então a criança vai realmente viver as negatividades do mundo e vai ter que se virar com isso. E todos nós passamos por isso e ainda carregamos algumas dores que a gente ainda não trouxe à tona, e tudo bem, porque foram criadas lá na infância e a gente ainda não trabalhou. À medida que vai trabalhando, vai dissolvendo esses núcleos aí de negatividade que foram acordados lá na infância. Faz sentido? Ficou mais Uhum. claro? Faz sim, com certeza. Então, Walter, você pode ler o papel dos pais? O papel dos pais. Quando descobre como recria o seu pai e a sua mãe dentro de si mesmo, enquanto ao mesmo tempo continua a reagir a eles, você experimenta a sua divisão básica, o seu tipo muito particular de dualidade, pois a dualidade não é sempre a mesma. E assim aumenta a sua compreensão com relação às suas limitações humanas pessoais. Por conseguinte, tais limitações abrandam-se instantaneamente pelo simples fato de serem verdadeiramente percebidas. Essa é a natureza do laço kármico e a razão e a necessidade da escolha. Você tinha que reagir a eles como fez, não apenas por serem eles quem eram, mas ao fim e ao cabo por causa da sua dualidade. O seu irmão ou irmã pode ter reações diferentes a eles porque tem um tipo diferente de divisão. Assim como era necessário que você reagisse
aos pais de acordo com a sua divisão. Da mesma forma, tem que reagir a outras pessoas em um período posterior da vida, de maneira semelhante, mesmo que a situação se assemelhe apenas ligeiramente à original. O que isso te traz, Walter? Cara, é complexo, mas eu entendi o seguinte, que é o que a gente falou até agora, é um pouco do que eu falei antes, que a gente, na relação com os pais, né, essa divisão que a gente experimenta, que acontece, ela é necessária exatamente para que se manifeste essas questões, né, dessa divisão que vai surgir, né, para que a gente possa vir a trabalhá-las, por isso que daí irmãos criados pelos mesmos pais podem ter conflitos diferentes, né? Então ficou um pouco confuso para mim, mas mais ou menos isso que eu entendi. Sim. Eu acho que um ponto que talvez gere essa confusão é que não é uma divisão que vai ser criada. Essa Uhum, divisão já veio com a gente. certo. A gente já nasceu com ela. Ela só se Então, manifesta. é isso. E os pais ajudam a manifestar. Tá, pronto. Então, aí você começa a ver que a reação que você tem a um pai e a mãe tem a ver com a divisão que você já trouxe. E o seu irmão trouxe outra divisão. Então, vou pegar ia muito para aquela impulsividade, depois para tristeza, né? Outro tinha outra divisão. Tinha uma divisão, por exemplo, de ser muito detalhista e uma hora muito relaxado. É outra divisão. E aí cada um vai viver a vida recriando essa divisão para conseguir saber qual é ela. O problema é quando a gente não repara, mas não tem um microscópio, a gente não vem com um manualzinho, ó, Heitor nasceu com a divisão tal e tal, Walter nasceu com a divisão tal e tal, Cris com... Não, a gente vai meio vivendo e a forma de encontrar essa divisão é vivendo ao longo da infância e adolescência com esses pais, isso se recria e depois a gente lida. A gente vai aprendendo a transformar isso de volta. São vários anos criando aí para depois dar tempo de recriar. Então, é aí que ele está falando que os pais têm um papel muito de trazer à tona e despertar essa divisão que a gente já tem. Ficou mais claro? Muito legal. Muito bom. E aí eu vou falar da transferência. Eu tentei representar aqui com uma imagem, vamos ver se fica claro para você, mas primeiro eu vou ler. A moderna psicologia descobriu um pequeno aspecto desse processo. Ela o chama de transferência. Ela ocorre constantemente na vida de uma pessoa, em todos os relacionamentos intensos. Caso a psique esteja presa à primeira resposta aos pais, você é incapaz de perceber o que realmente ocorre. Você aplica cegamente aos outros, o que pode realmente não ter aplicação nenhuma. Portanto, você reage e responde à ilusão e não à realidade de cada situação. Se você está convencido de que é rejeitado, a rejeição vai finalmente tornar-se realidade. Por causa dessa convicção, o seu comportamento necessariamente será de rejeição. Consequentemente, você fica fortalecido na falsa crença da sua concepção errônea e, portanto, amplia a divisão. Então, o que eu estou representando aqui? Ou seja, hoje existe algo que te estressa, que te tira do sério. Mas se isso te tira do sério 2 minutos e depois passa, é só uma coisa, sei lá, chutei o dedão na quina da cadeira. Dói, estressa, mas passa. Se aquilo ganha um tamanho muito grande, um medo que não sai da cabeça, alguma coisa que você fica preso naquilo, lá atrás tem a relação com os pais. Lá no fundo, talvez você nem consiga perceber isso de cara. Mas cria uma ilusão, porque você não está reagindo mais à pessoa que está na sua frente, você está reagindo a algo que você aprendeu e aprendeu a fazer ou usou como solução lá na relação com os pais.
E aí surge a ilusão. Então ele chega na origem, né, no fundamento dessa palestra, que é a origem das ilusões. Que é quando a gente começa a reagir com alguém baseado numa ilusão. Um exemplo muito comum em relacionamentos é quando alguém idealiza, assim, coloca o outro num pedestal. Fala assim, nossa, essa pessoa é tudo para mim, é essa pessoa que eu amo, essa pessoa é demais, eu não posso viver sem ela. Então, eu não podia viver sem ela quando essa pessoa era pai e mãe, porque quando a gente é criança, a gente não pode mesmo viver sem pai e mãe. Mas se um adulto está fazendo isso, ele está numa ilusão, ligado provavelmente a uma imagem infantil de que não podia viver sem o pai e sem a mãe. Mas no hoje não é verdade, porque se a pessoa é adulta, ela vive sozinha, vive com um, vive com o outro, vive com quem quiser. Mas aí surge a ilusão, porque tem uma projeção ali com um dos pais ou com os dois. Cris, você ficou com alguma dúvida que você abriu o vídeo aqui para falar? Tá no mundo. Não, fiquei não. Mas o que me chamou a atenção nesse slide foi essa situação assim de como a gente cria, né? Como eles assim, se você entende que existe aquele problema, esse problema sendo ilusório, aí você vai acabar se comportando daquele jeito, vai criar e a coisa vai acabar acontecendo. Isso, exatamente. Porque para Pronto, você é uma filho da ilusão. realidade. E confirma a ilusão, né? Fala assim, é isso mesmo. E a sorte, vamos dizer assim, é que gera uma crise em algum momento, porque você está na ilusão. A ilusão sempre vai gerar uma crise, até você perceber e entrar na realidade. É. Tudo bem? Então, aproveitando que você já está aí, Cris, pode ler o próximo slide. Na prática, o fluxo de sua consciência, que deveria estar dirigido para, digamos, a pessoa A A, pessoa A, para a a pessoa A. pessoa A alcança. Embora você acredite que ele vá para A, ele na realidade está dirigindo para outra situação parental. Uma vez que isso se aplica à pessoa A, Não se aplica a pessoa A. uma vez que isso não se aplica à pessoa A, ela pode senti-lo como injustiça. E isso ela pode sentir-se excluída ou rejeitada. Se acontece de A ser uma pessoa comparativamente liberada dessa prisão cega, as respostas não porão mais lenha na fogueira, porque percebendo muito a realidade, ela saberá que isso não se aplica a ela. Ela não reagirá como se espera que reaja, e isso pode realmente ajudar. Somente depois que uma pessoa tenha reconhecido a sua própria dualidade e deixado de transferir as reações aos pais para outras pessoas, é que ela será capaz de resistir aos ataques das respostas erroneamente direcionadas. O que isso Minha te vida aí. traz? Tem algum Ah, trecho que te marca mais, Cris? tem. Essa situação, né, como ele disse muitas vezes quando não se aplica à pessoa A, né, ela pode se sentir excluída ou rejeitada. Isso aconteceu comigo. Ah, E aí, que bom, né? Eu entendi aqui que como a outra pessoa não estava plugada na minha negatividade, percebeu, então a pessoa saiu. sim, Aí ele até fala assim que existe como se fosse uma vantagem, né? Vai ser uma coisa boa porque a pessoa vai se sair, não vai colar em você nisso. isso. E a gente faz, quanto mais trabalho de autoconhecimento a gente faz, mais na realidade a gente fica, mais a gente é capaz de fazer isso com os outros. E é bom. Às vezes, na máscara, ai, tadinho, né? Não vai ter mais essa relação, mas é bom, porque aí a pessoa vai achar, primeiro, vai viver mais na realidade, e segundo, vai ficar mais em paz. Você também vai atrás de quem realmente queira viver na realidade. Pegando esse exemplo do pedestal, uma pessoa A, que, por exemplo, está mal trabalhada, ela talvez vai gostar desse lugar do pedestal por um tempo. Ai, que bom! Até porque talvez teve um pai e uma mãe que punha ela no pedestal. E aí cria aquela relação perfeita, um que idolatra e o outro que é idolatrado, tá certinho. Agora, quando a pessoa se trabalha, ela fala assim, não, pode me tirar desse pedestal aí. Já dá um corte, já fala assim, isso aí é sua mãe, isso aí é seu pai, eu não tenho nada disso de pedestal, não. Aí a pessoa já dá um corte assim, aí a outra já, opa, é verdade. E isso É, vai trazendo a relação para algo mais real. Isso é muito positivo, porque se houver realmente um amor, algo que une os dois,
isso vai ser usado para o crescimento do casal. Agora, se realmente a outra pessoa precisa idealizar alguém e o outro não aceita esse lugar idealizado, a relação termina e cada um aprende o seu pedaço. E tipo assim, né? Então, tipo, a gente pagar o preço. Eu vivenciei muito isso com minha irmã. Eu era Ave Maria, ela dizia, você é minha mãe. Ela dizia, chegou uma hora que eu disse, não, não sou Ah, sua mãe, não. E uhum, aí ela me idealizava, e aí, quando ela começou a ver, né, os meus perrengues e tudo, ela começou a se chatear e se afastou de mim. Mas uhum. fazer o quê, né? Não, Eu sempre não há o que podia fazer. essa situação, sabe? Essa consciência sempre já é um passo, assim, olha, você um dia talvez pode relatar para ela, ó, eu acho que naquela época você tinha um vínculo comigo muito maternal, nesse momento rompeu, mas a gente pode estabelecer um vínculo de irmã, que é real. E o vínculo de irmã é real. Tudo bem. É. Mas isso aí é coisa também muito de uma história pessoal que aqui eu fico sempre muito preocupado com relatos pessoais, porque fica gravado. Mas Não, é isso. Mas é é, isso, é a gente até trazer realidade para ter relações reais, por mais que relações reais às vezes fiquem um pouco incômodas, é. tá bom? Uhum. Então eu vou ler o Tomando Consciência. Tomando consciência. Observando a esfera terrestre e a humanidade da nossa perspectiva privilegiada, é realmente triste ver que as pessoas reagem muito raramente à realidade e em realidade. Esses são a confusão e o caos. Estes são a confusão e o caos, os que trazem tanto sofrimento desnecessário para o gênero humano. Se você percebesse a pessoa real e reagisse a ela, a situação verdadeira, muita dor seria evitada. A dor é o resultado da ilusão, sendo esta resultante de uma divisão, e tudo isso forma um modo de vida básico, vivido em primeiro lugar na relação parental. Quanto mais consciente você estiver do seu automatismo, das suas respostas estereotipadas, mais você vai desistir deles, pelo mesmo ato de estar consciente da sua existência. Você verá como jamais reagiu plenamente ao marido ou à esposa, ao filho ou ao amigo, pelos que eles realmente eram, mas antes considerando-os como extensões de uma experiência anterior. Ou seja, ele está primeiro sendo de novo muito delicado e compassivo com a gente, diz, é triste ver daqui, né? Imagina uma entidade com uma visão mais ampla, ele vê assim, meu, ele está olhando, mas não está vendo a pessoa, ele está vendo uma ilusão. Isso acontece muito. Então gera muita confusão, mas tudo bem. A aula aqui é para dar uma chacoalhada e você começar a olhar, eu estou vendo mesmo o outro, ou eu estou vendo a mim mesmo, eu estou vendo meu pai, estou vendo minha mãe, nessa relação que está um pouco conturbada, qual é a ilusão? Né? O que eu estou realmente vendo? Para que você possa começar a reagir à pessoa mesmo. E isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas, por exemplo, em relacionamentos, a pessoa fica, fulano disse tal coisa. Mas a pessoa diz uma coisa e se comporta completamente diferente do que ela disse. Se você parar e observar o comportamento, ajuda demais. Porque o comportamento é real. Você consegue dizer assim: olha, você veio e pegou esse copo daqui e colocou em cima da minha perna. Em cima da minha perna, esse copo caiu, quebrou e machucou minha perna. Isso é real, porque você consegue dizer para a pessoa que foi ela que pegou o copo e ela que pôs na sua perna. Então, o comportamento ajuda muito a estar na realidade. Agora, ideias, conceitos, pensamentos, é muito mais difícil de ficar na realidade. Porque fala assim, você acha que eu sou assim? Meu, esse acho pode estar ligado aí à projeção paterna, materna, um monte de coisa. Então, uma dica para ajudar a tomar consciência e ficar na realidade é olhar o comportamento. E quanto mais você olhar o comportamento, você mais vai conseguir olhar o seu comportamento também. Fala assim, eu peguei mesmo esse copo, eu mesmo ofereci minha perna, eu falei, põe o copo na minha perna. Então, o comportamento ajuda muito a tomar consciência da realidade. E aí, se você começar a ir mais para a realidade, você começa até a comparar, fala assim, não, isso aqui é mais do meu pai, isso é da minha mãe, e vai usar essa aula para fazer lá a conexão
com o que quer que seja que esteja lá atrás. Faz sentido? De ficar na realidade, tomar consciência. Essa é a ideia. É um convite. Exato. E um exercício constante, constante. Então, vamos ver, Walter, você pode colocar aqui o cultivando a consciência? Cultivando a consciência. Este é um tema bastante importante, na verdade, da maior importância possível. Alguns dos meus amigos estão muito próximos de algum reconhecimento quanto a esse aspecto. Alguns já começaram a atingir o ponto de compreender esse conflito básico. Essa consciência tem que ser cultivada de uma forma mais plena. Ela tem que ser melhor e mais profundamente compreendida, mais claramente reconhecida. Assim, possam essas bênçãos aqui estendidas ajudá-los nessa direção. O que te traz esse trecho? Não, primeiro me trouxe a generosidade e a grandeza desse espírito que é realmente impressionante, me impressiona, e eu posso dizer que eu amo o guia, eu amo o Pathwork, então eu amo o guia, isso é inevitável, e especialmente também pelo fato de ele nunca ter encarnado na Terra, né? Pelo menos é o que eu não li sobre isso, mas eu ouvi dizer, alguém disse isso para mim. Então, todo esse material que esse espírito nos trouxe, toda essa doação, essa dedicação, né? E agradecemos a Eva também por isso e a todos, mas que a gente se empenhe nesse sentido de como ele pede, de nos esforçarmos para atentarmos, observarmos, né? Como somos, por que agimos assim, assado. E nesse print anterior aí, ele tinha falado antes sobre transferência, e nessa situação que você leu, eu pensei em termos de projeção, né? Que a gente projeta, e eu queria que você me corrigisse, por favor, que a gente projeta no outro aquilo que está em nós, né? Então a gente vive muito na projeção, projetando e acreditando que isso que a gente está lendo, vendo, interpretando, sentindo, é do outro, mas é mais nosso do que o do outro, né? Então, esse convite, eu entendo, é um convite do guia para que a gente se abra para ir mais fundo e buscar compreender a gente mesmo e enxergar a beleza da vida, dessa experiência toda. É mais ou menos por aí. Só para ajudar nesse conceito, transferência que ele está dizendo é porque você está pegando de uma outra pessoa, né? Um pai, uma mãe, daquela característica que você aprendeu por exemplo, seu pai mexia o cabelo assim. Aí você encontra uma outra pessoa, seu chefe, que mexe o cabelo assim, aí você reage ao seu chefe como ao seu pai. Só porque os dois mexiam o cabelo assim. Isso você está transferindo. A projeção, na minha compreensão, é algo meu, assim. Então eu reajo ao outro porque eu tenho algo em mim, que é aquele famoso, né? Quando o João fala de Pedro, fala mais de João do que de Pedro, que é assim, se eu estou apontando para o outro, algo que é meu, que eu estou projetando no outro, e aí eu vejo no outro, mas no fundo é meu. São conceitos, pelo menos na minha percepção, um pouco diferentes. Não sei se ajudou a esclarecer. Não, está certíssimo, eu errei no nome, é exato, está Não, correto. É tá realmente ótimo. projetar, né? Você Isso. projeta, foi o que... Então, tudo bem. E aí, trazendo para aqui esse último slide, o que ele vai falar? Isso é algo que é importante, tem que ser cultivado esse olhar. Eu estou transferindo do meu pai, da minha mãe, esse é um tema mesmo. E que ele fala ali que na reunião alguns já estavam mais evoluídos, outros começaram a compreender, estão no estágio básico. Mas que independente do estágio que você tiver, isso exige cultivo. Exige lá pegar uma vez, outra vez, por isso tem a revisão diária, que é um exercício que ajuda muito nisso. Então, esse é um lugar que ele está convidando a gente constantemente a cultivar, e nessa palestra mais ainda. Ah, e quanto ao que você falou do guia, só lembrando que ele não foi um ser só, não sei se foi um ser só que canalizou, mas ele fala que o trabalho para construir essas palestras foi gigante, assim, para consolidar um monte de material numa palestra ali que demorava em torno de 1 hora, era bastante trabalho.
Então, ele não fala quantos estiveram envolvidos, mas dá a entender, pelo menos na minha percepção, de que teve muitos, e ainda tem, porque ele não fechou lá 258 palestras e aposentou, né? Eu acho que ele continua trabalhando aí da forma como a equipe toda quer continuar trabalhando. Então, pelo menos isso aí é um pouco da minha percepção. E por isso as bênçãos continuam a ser enviadas a todo esse trabalho. Não, eu lembro que ele cita, por exemplo, que haviam grupos que preparavam isso ou aquilo, né, e trazia esse material. Não chegou a especificar como é que era, mas havia grupos de preparo para questões específicas e depois eram trazidas as palestras. Eu acho que ele não dá muito detalhe para a gente também não ficar perdendo muito tempo com isso. Porque o É verdade, importante hoje é que a palestra está aqui e a gente pode estudar o que ela nos traz. é isso aí. Então, vamos lá. Muito bem. Então, para que a gente finalize a aula de hoje, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos novamente, voltar lá para aquela postura onde você pode receber as bênçãos que ele já começou a dar no slide anterior. E vai realmente se abrindo para bênçãos, as bênçãos dessa palestra, as bênçãos de novos conceitos na sua mente. Vai se dando conta de todas as explicações que ele deu sobre as ilusões. E vai deixando que essas últimas palavras do guia nessa palestra cheguem até você. Abençoados sejam todos vocês nesse trabalho tão significativo que realizam. Fiquem em paz, meus queridos. Fiquem com Deus. E aí vai respirando e perguntando para si mesmo, para si mesma, qual foi o principal aprendizado que você teve nesta aula? Quando você tiver esse principal aprendizado, pode abrir os olhos. Se quiser compartilhar. Heitor, o principal aprendizado foi essa coisa de ir para a realidade. Observe o quê? Observe o seu comportamento, né? Uhum, E uma vez já, eu esqueci como é o nome naquele da oficina da alma, uma vez disse assim, às vezes se você quiser realmente entender o que está acontecendo, olhe para os fatos, uhum, né? Hoje você tem um comportamento. Uma vez ele disse, veja o que está acontecendo. Aí quando você vê o que está acontecendo, por exemplo, quando eu separei, eu fiquei assim, até hoje ainda meio confusa, assim, eu ainda tenho muita ilusão. Mas eu lembro que eu comecei a olhar para os fatos, realmente, aí comecei a ver, realmente ele saiu de casa, realmente está acontecendo isso, isso. Eu comecei a olhar para os fatos, foi onde eu comecei a compreender um pouquinho, que eu estava bem perturbada. Aí é muito legal isso. Aí é hoje que mais bom. essa dica, olha o comportamento. Exato, que bom. E para você, Walter? Eu acho que foi a importância, assim como o que Cristo colocou é muitíssimo importante, eu acho que a importância de a gente atentar essa relação com os pais, né? Que aí está Uhum. a grande fonte de experiências, né? Vamos dizer, do trazer à tona aquilo que a gente precisa cuidar e observar e separar, né? Na nossa história. Então, eu acho que a importância cada vez mais da gente estar atento a isso, né? Muito bom. Relação Que com os bom, pais. pegaram ótimas essências aí. E aí, Hum, semana que vem, vamos falar de como conectarmos-nos ao eu real. Então, é isso aí. Gente, super obrigado por terem estado aqui ao vivo. Para quem viu gravado, pode colocar um comentário aí também nos comentários da aula. E um beijo grande. Semana que vem estamos aqui novamente. Deus quiser. Tchau, Tchau, tchau. fica com Vocês. fala. Valeu, tchau. Tchau, querido. Prazer, tchau. Prazer também.